Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. Ulisses Neto volta ao Jornal da Manhã, agora com imagens. Temos imagens também de Ulisses Neto, direto de Londres. Polêmica na eleição na França. Bom dia, Ulisses. Oi, Thiago. Bom dia para você, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Foi um início de quarta-feira muito movimentado lá na França hoje, porque o candidato republicano François Fillon, até poucas semanas atrás, era considerado o grande favorito para levar a eleição, cancelou sua participação em um evento de campanha, que é o Salão Internacional da Agricultura de Paris. É um daqueles eventos que os candidatos têm que participar na França como parte da sua campanha eleitoral. Todos os anos os políticos fazem parte, né, dessa feira, que é muito importante. A agricultura é um dos setores mais relevantes da economia francesa, e o François Fillon, do nada, cancelou sua participação hoje na feira. Começaram as especulações de que ele iria oficialmente desistir de sua candidatura. Ele marcou um pronunciamento para o meio-dia, no horário local, que ocorreu agora há pouco. E no final das contas, ele disse que não vai renunciar à sua candidatura, vai continuar na briga, apesar de todos os desdobramentos daquele caso de corrupção que a gente já vem comentando aqui há algumas semanas. O François Fillon, ele empregava a esposa dele e mais 2 filhos em seu gabinete, pagava os 3 com verbas públicas, mas eles eram, na verdade, funcionários fantasma, de acordo com as acusações feitas pela imprensa francesa. O François Fillon, ele nega essas acusações, mas a justiça está investigando. Ele deve ser indiciado formalmente no dia 17 de março, que é também, vejam só, o último dia para registrar as candidaturas na França. Ou seja, no mesmo dia que ele pode ser indiciado formalmente pela justiça francesa, é o limite para que ele possa desistir da candidatura, e aí o Partido Republicano anunciar um novo nome. Então é muita confusão ocorrendo lá na França. A candidatura dele desidratou muito. O François Fillon era o líder das pesquisas. Agora Marine Le Pen aparece em primeiro lugar com 25%, mais ou menos, 25% das intenções de voto. Em segundo, o Emmanuel Macron, que é o candidato independente, com 24%, e o Fillon com 21%. Então, as pesquisas mostram que o candidato republicano perdeu bastante força, mas ainda assim ele segue num tom desafiador. Utilizou até aqueles termos que a gente está acostumado a ver aí no Brasil. Toda vez que um político é indiciado pela justiça, que existe um escândalo de corrupção, disse que está sofrendo um assassinato político, que as acusações foram feitas para prejudicar sua candidatura, que ele não está sendo tratado como um cidadão comum da França, mas apesar de todas essas lamentações, ele vai continuar na disputa, e disse que o eleitor francês é que vai decidir se ele merece ou não seguir como candidato, ou se ele deve ser eleito no final de abril, quando ocorrerá o primeiro turno das eleições francesas. Tiago. É só uma questão, Luiz. Você vê como foi sábia a Constituição francesa de 1958, com a Constituição do De Gaulle, que criou o segundo turno, né? Depois outros países adotaram, inclusive o Brasil na Constituição de 1988. Você vê o fracionamento que você apresentou. A Frente Nacional, a candidata da Frente Nacional tem cerca de 25%, os outros 22%, 21%. Imagina ter uma eleição em um turno só. Você pode ter um presidente com 1/4 dos votos, né? Quão importante é a escolha do primeiro turno e depois a polarização entre 2 candidaturas, e aí sim a escolha definitiva do eleitor. Mas por esse cenário, tudo indica que ele deva renunciar, né? Ele vai... E agora a eleição em abril, né? E o que chama mais atenção é a não ser candidato à reeleição do presidente francês, né? Que é o mais impopular da Quinta República, né? Que é uma coisa assim inacreditável. E um fato tolo, né, da vida desse candidato abre a oportunidade para o crescimento da Le Pen, da direita, né? Da direita na França. Sim. Joseval, porque na verdade a gente tem que lembrar que o nepotismo na França, ele não é crime, né? Ele não cometeu nenhuma irregularidade ao empregar a esposa dele e os 2 filhos. A questão é que os 3 não trabalhavam, né? Pelo menos a empresa francesa. Uma questão moral também, né? Mas aí vem a questão ética, né, Ulisses? Veja como, exato. Convenhamos ou não, o Brasil está muito distante. A nossa república, que teve como origem a França, os nossos símbolos, inclusive republicanos, até hoje tem origem francesa. A Argentina tem o barrete frígio da Revolução Francesa. Quer dizer, nós somos produtos da República Francesa tal. Porém, esses valores éticos aqui não existem. Aqui é a casa da mãe Joana. Aqui dariam risada dessa acusação. Lá derruba um candidato a presidente. Quer dizer, nós temos uma enorme diferença. Há um oceano de ética que
separa o Brasil da França, né? Agora me fala da... Desculpa, me fala da caminhada do exit aí, como é que chama? O Brexit. Do Brexit aí em Londres. Como é que tá a isso? caminhada, essa é outra confusão aqui na Europa Eu também, sei. porque hoje há uma tramitação ocorrendo na Câmara Alta, né, do Parlamento Sim. Britânico do Brexit, e os jornais dizem nessa quarta-feira que o governo vai sofrer sua primeira derrota, porque os lords devem aprovar uma emenda no projeto do Brexit, o que vai atrasar a tramitação do projeto. Ele deve voltar para a Câmara dos Comuns por causa dessa emenda. Existe hoje uma revolução aberta aqui de líderes de grande peso na política britânica, como o ex-primeiro-ministro Tony Blair, também outros ex-primeiros ministros, uma movimentação bastante grande para tentar interromper esse processo, né? Fazer com que o Brexit não siga adiante, pelo menos não no calendário que a primeira-ministra Theresa May está propondo para o final deste mês, agora de março, né? Que a ideia dela é iniciar já agora em março, que seria irrevogável, uma vez que aciona o artigo 50 do Tratado de Lisboa, não tem como voltar atrás, são 2 anos para fazer essa desfiliação. Então, o John Major, que é o ex-primeiro-ministro que assumiu depois da Margaret Thatcher, também o Tony Blair, eles estão tentando fazer com que esse processo pare, e lá na Câmara dos Lords, a gente tem que lembrar que os Lords não são eleitos pelo voto, eles são indicados pela rainha, os partidos é que escolhem os seus representantes, e aí a rainha faz a nomeação. Eles, nesse momento, estão fazendo essa movimentação para atrasar o processo, o que está causando uma grande revolta nos jornais e na imprensa aqui em geral do Reino Unido, Josival. Ulisses Neto, microfone Jovem Pan Europa. Bom trabalho, Ulisses. Até mais tarde. Até mais tarde, um bom dia a todos.